eu vou contar um segredo pra vocês. Às vezes eu e uma amiga que ia pra China sempre, eu não vou falar nomes, porque, né, a gente não expõe ninguém nesse canal. Aí a gente tinha 5 AMB, custava 4 para as duas. Aí a gente botava os 5. Chegava no dia seguinte, a gente colocava e deixava um faltando. Por quê? Faltou? Faltou. E já deixava um faltando porque eles ficaram devendo pra gente do dia anterior. Ou às vezes a gente ia, ficava faltando, a gente achava 3 moedas. Porque você tinha que botar certo. E tinha que ter nota. E eu contei pra vocês que lá a gente já não usava dinheiro físico há muito tempo. E quando a gente não conseguia pagar pelo celular, não tinha o que fazer. Então, a gente só tinha 3 moedas. A gente falava, não, vou colocar essas 3 e a gente fica devendo um. Da próxima a gente paga. Aí quando chegava da próxima vez, a gente botava uma moeda a mais que a gente tava devendo pro sistema de transporte da China. O Camilo passa de mal de rir com isso. Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chá das 8. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de vídeo pedido por vocês. Meu nome é Isis Sampaio e pra quem não sabe, toda segunda-feira no meu Instagram eu faço um questionário perguntando sobre o tema que vocês gostariam de ver no vídeo de sexta-feira. Meu Instagram é esse daqui, Isis Model. Não se esqueçam de me seguir por lá pra vocês ficarem por dentro de tudo da minha vida e pra vocês poderem participar e me contarem o que vocês gostariam de ver aqui no canal também. O tema escolhido de hoje é quanto custa morar na China. Para quem tá chegando aqui no canal agora e ainda não sabe, eu morei na China pelos últimos 10 anos na minha vida. Agora nós estamos morando na Espanha e eu tenho diversos vídeos contando como é a vida por lá. Eu vou deixar uma tag aqui em cima para vocês e ao longo do vídeo para vocês irem acompanhando e conhecerem um pouquinho antes de vocês chegarem até esse vídeo. Bom, vamos lá. Eu anotei aqui para vocês o valor de todas as coisas. Obviamente, muitos fatores interferem no que você gasta morando não só na China, como em qualquer lugar, qualquer país, cidade que você vá morar. A China é uma cidade. Eu morava na cidade de Guangzhou, também conhecida como Cantão, que na verdade é a província. E é uma cidade muito cara. É a 20ª cidade mais cara do mundo. Cidade, gente, não é país. Vocês têm noção? Isso tá bem no topo da lista. Inclusive, eu anotei aqui pra vocês que a primeira cidade mais cara do mundo é Hong Kong. Shanghai tem em 7º lugar. Xangai, né, como vocês conhecem. Pequim ou Beijing em 10º lugar. Shenzhen, que é a cidade do lado da minha, em 13º. E Guangzhou, a 20ª cidade mais cara do mundo. Então, assim, é uma cidade que tem muita infraestrutura em todos os níveis que você possa imaginar. Claro que essa infraestrutura muda dependendo de qual lugar, de qual bairro você se encontra, né? Mas a cidade em si é muito fácil você se mover, você chegar nos lugares, tem bom policiamento, tem boa segurança, tem colégios em todos os lugares, tem saúde. Então as pessoas pagam muito, né? Mas elas têm um nível de vida bom. Mesmo assim, pessoas com diferentes salários conseguem viver bem por lá. Mas obviamente depende, vai mudar o lugar que você mora, a infraestrutura desse lugar, higiene, o que você encontra em volta, principalmente como estrangeiro, que você precisa não, né? Você quer encontrar coisas que você coma, restaurantes que você vá, se você mora perto de uma estação de metrô, se você quer um supermercado perto que venda comidas de fora, se você não come nada nacional, então, enfim, tudo isso vai interferir nos valores de tudo, os lugares que você frequenta, coisas que você gosta de comer, lugares que você gosta de sair à noite, se você sai à noite, se você não sai, se você vai pra igreja, se você fica em casa, e se você anda de metrô, se você anda de táxi, obviamente tudo isso vai interferir. Então eu coloquei aqui pra vocês alguns preços que era do que a gente gastava quando a gente morava por lá, e eu vou passar pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Bom, primeira coisa, eu fiz esses valores, eu passei para real na cotação de hoje do site xe.com. Vou colocar aqui embaixo para caso alguém queira dar uma olhada, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. E vamos começar com o preço da moradia. Obviamente o preço da moradia depende muito de onde você mora e com o tamanho, a infraestrutura do lugar, do prédio que você está morando. Eu já vi vídeos e já escutei pessoas falando, chineses e estrangeiras falando que pagam 500
yuanes por mês de aluguel. Mas as pessoas moram muito longe da cidade, 1h30, 2 horas longe da cidade. Em lugares, a gente lá fala muito chineses, né? Porque é lugar que não tem infraestrutura nenhuma internacional. É algo que um chinês não se importa, a maioria deles, e um estrangeiro moraria. Por exemplo, ratos, que é uma coisa muito comum na China, até nos edifícios mais chiques, em lugares que tem menos infraestrutura, tem mais ratos ainda, eles geralmente podem entrar na sua casa. De repente é uma casa de reboco, de repente é só um... Inclusive desse rapaz que morava numa casa de 500 AMB, a casa não tinha pintura, era uma kitnet, não tinha banheiro, era um banheiro compartilhado do lado de fora. E isso dá mais ou menos R$ 430. Então, pra vocês terem uma noção, R$ 430 ele alugou uma kitnet, 2 horas da cidade, morando num lugar onde tinha muitos ratos na rua e não tinham supermercados grandes internacionais pra ele comprar nada estrangeiro próximo. O preço do último apartamento que a gente morava era um apartamento de 4 quartos, 90 metros quadrados. Ai, cabelo no olho. Pera, gente, já volto. Voltei. Era um apartamento de 90 metros quadrados, 2 andares, um duplex. E era num edifício que tinha piscina, academia. É importante falar que lá a maioria desses serviços você tem que pagar a parte. Nada disso está incluído no valor do condomínio. Tinha segurança 24 horas. E tinha um jardim. Eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês irem acompanhando conforme eu for falando. E nós pagávamos, incluindo o valor do condomínio e do aluguel, um apartamento vazio, sem nenhum móvel dentro, porque lá tem muitos apartamentos que já vêm mobiliados, mas obviamente isso interfere no valor. 6.000 AMB, que na cotação de hoje está R$ 5.163. E nós não morávamos no centro da cidade, nós morávamos aproximadamente 1 hora do centro da cidade. Era longe, gente, era longe. E apartamentos no centro da cidade, você pode achar apartamentos, sabe, obviamente como em qualquer lugar, de valores absurdos, mas a média era entre 7 a 9 mil AMB, que é entre 6.500 a 8.500 reais. Apartamentos, tô falando de um quarto, uma sala e um banheiro, pra vocês terem uma noção. Obviamente, como a gente tinha um filho, a gente não podia morar num apartamento tão pequeno no centro da cidade, pagando tão mais. A gente acabou se mudando pra lá quando a gente voltou com Noah e pegando esse apartamento bem maior, por um preço bem menor, mas que ainda assim ainda é bem alto e muitas vezes dificultava nessa vida porque era muito longe do centro da cidade. Pra ir lá num shopping comer alguma coisa, nossa, ou pra ir pra balada, sabe? Nossa, era uma viagem dependendo do dia. Lá tem muito engarrafamento por causa da quantidade de pessoas, da quantidade de carros na rua. Próximo valor, o valor de empregadas domésticas. Tem as diaristas, tem as empregadas chinesas e tem as empregadas e babás estrangeiras que podem ser filipinas, brasileiras e todas elas têm empresas diferentes. Isso é algo que se ganha bem lá na China, né? Inclusive muitas pessoas viajam para poder trabalhar e juntar uma grana, não só na China como em outros lugares, porque são serviços que são muito bem pagos. Vamos lá, na diarista a gente pagava 30 AMB, 30 yuanes chineses por hora, que era mais ou menos R$ 25 por hora. Se ela ficasse na sua casa trabalhando 4 horas, são R$ 100. Se ela passasse um dia completo de 8 horas, são R$ 200 para ela poder fazer uma limpeza. Obviamente, uma empregada chinesa para fazer limpeza não é a melhor coisa do mundo, como vocês podem imaginar. E acho que as estrangeiras em geral, né? Por isso tem muitas brasileiras e filipinas que trabalham fazendo limpeza ou cuidando de crianças, elas dão super certo, porque elas são bem mais higiênicas do que pessoas de algumas outras nacionalidades. Mas vamos lá. Uma empregada chinesa para trabalhar na sua casa tempo completo, 8 horas por dia, de segunda a sexta, elas cobram em média 5.300 yuanes, que são R$ 4.558. E uma empregada estrangeira, filipina, brasileira, de qualquer outro país, cobram a partir de 8.000 yuanes, que são R$ 6.880. Esse é o valor mínimo. Geralmente todas elas cobram o mesmo valor, mas conforme elas têm mais e mais famílias para poder indicar elas, elas cobram bem mais. Eu já cheguei a falar com, na época que estava procurando babá para o Noah, com uma candidata que ela estava cobrando 30.000 yuanes, que é mais ou menos R$ 28.000 por mês, para poder cuidar das crianças. E as famílias chinesas ricas acabam brigando por elas, porque elas têm muitas famílias que estão indicando o trabalho delas, porque elas falam inglês para ensinar para os filhos e são
tem hábitos diferentes, né, que muitas vezes os chineses modernos não querem passar para os filhos deles, como cuspir no chão, fazer xixi na rua, enfim, esse tipo de coisa. Então elas são muito valorizadas, os brasileiros então cobram bastante lá. Mas vamos lá. Eu vou passar mais rápido pelas contas que as pessoas não se interessam tanto, que era a luz, que eu vou falar direto em reais, mais ou menos uns 516 que a gente gastava. A água 172, a internet também 172, são valores mensais. Compras. Compras são coisas muito caras também, porque como você é estrangeiro, você quer comer coisas que são que você está acostumado a comer a sua vida inteira. Principalmente que a culinária chinesa é tão diferente, não é todo mundo que se acostuma. Eu mesma demorei uns 8 anos para me acostumar e uns 9 para começar a comer comida chinesa e gostar. Então, mesmo assim, dentro da minha casa, a gente, né, cozinhava comida, arroz, feijão normal, e dificilmente você encontra em qualquer supermercado feijão preto, por exemplo, ou carne. Então a gente comprava tudo separado. A gente ia no supermercado grande que tinha lá, que era como se fosse um macro. Ele vendia em grandes quantidades, mas vendia em quantidades menores também. E tinha muitas coisas, muitas comidas de fora, não só importados, mas eles produziam, né, até mesmo com a marca deles, feijão, grão de bico, todo esse tipo de coisa. Então a gente gastava lá uma média de 4.000 RMB, que é mais ou menos uns 3.500 reais por mês, fazendo esse tipo de compras. Mas essas compras não incluíam comidinhas brasileiras nem carne. As comidinhas brasileiras eu comprava pela internet, numa lojinha online que tinha, e eu gastava mais ou menos uns 450 reais por mês comprando pacotes de feijão. Obviamente isso não era pro dia a dia, isso era assim, eu comprava dois pacotes de feijão de 2 quilos pro mês, porque a gente não tem o hábito de comer feijão todos os dias, a gente já tá fora há muito tempo, mas se você quer comer o feijão cru todos os dias, suas comprinhas vão sair bem mais do que isso. E a gente comprava carne, frango, linguiça, tudo isso de fora também, Argentina, Austrália, brasileiras, e a gente gastava uma média de 258 reais a cada 15 dias em carne. Frutas e verduras eu comprava semanalmente, eu gastava mais ou menos 250 reais por semana pedindo frutas e verduras, principalmente depois que a gente teve o Noah, e o Noah come muita fruta e muita verdura. Então, assim, os valores são bem altos, é uma média de 5 mil, praticamente quase 5 mil reais só de compras. É bastante, é muito caro, é absurdamente caro comparando com qualquer lugar do mundo, principalmente se você for estrangeiro e você for comer as comidas que um estrangeiro gosta de comer. Isso porque, como eu falei pra vocês, a gente não consumia feijão preto, grão de bico, angu, esse tipo de coisa todos os dias. E isso sem contar, assim, vinhos, cervejas internacionais que a gente acabava comprando, ia num lugar e comprava, ou mesmo coisa para fazer um bolo, pedia em casa, ou no sábado à noite pedia algum queijo diferente, alguma coisa assim. Tudo isso a gente acabava não fazendo as contas na ponta do lápis, mas isso sem contar nenhuma comida sofisticada, né, gente? Trufa, maionese trufada, enfim. Qualquer tipo de comida, assim, estrangeira que for um pouquinho mais sofisticada não entra nessa conta, porque os preços eram, assim, surreais. Às vezes um queijo ralado que comprava no mercado internacional era 60 reais, sabe? Um pacote. Então isso é algo que vocês têm que levar muito em consideração se vocês fossem morar na China. Se você for pra lá e você for comer comida chinesa, você certamente pode ter uma alimentação à base de arroz, verdura e porco ou pato, e você vai gastar bem menos. E esses valores também é importante falar que eles mudam dependendo do bairro que você mora. Quando a gente morava no centro da cidade, o preço das frutas e verduras eram muito mais altas do que a gente pagava quando a gente foi morar nos subúrbios, tá bom? Os próximos valores. Lazer, ou seja, comer fora de casa. Quando a gente saía para jantar, obviamente isso depende do restaurante que você vai, os valores podem ser infinitos. Você pode gastar 1.000, 2.000, 3.000, 5, 10, 50 mil reais. Se você pede vinho, você pede, sei lá, uma lagosta, alguma comida diferente. Mas geralmente num restaurante assim médio, internacional que a gente ia, num almoço entre eu, Camilo e o Noah, a gente gastava mais ou menos entre 350 a 550 reais. Isso um almoço com suco ou uma janta com uma cerveja. E pra gente poder sair à noite pra uma balada, os drinks custam em média entre 60 a 86 reais por drink. Então vocês imaginam,
cada vez que a gente sai, você sai de casa, você tem que pagar um táxi para você ir. Mas para você voltar, a gente pagava em média uns 80, 90 reais de táxi para ir, mais uns 80, 90 para voltar. E quando você tinha que pagar a bebida, uma noite inteira o ser humano bebendo, mas a pessoa come uma pizza, é surreal, você gasta R$ 1.000 assim numa noite, era assim, ridículo, ridículo, era assim, muito caro. Muitas vezes lá a gente sentia que como estrangeiros, para você ter acesso a qualquer opção de lazer, você gastava uma quantidade ridícula de dinheiro que em outros lugares você poderia estar gastando muito pouco ou quase nada para poder também ter um lazer, né? Então, assim, obviamente lá você vai fazer muito mais dinheiro do que em outros lugares. Normalmente, os salários são altos, você tem muito mais oportunidades e muitas pessoas acabam ficando indo por isso, porque você vai gastar mais, mas você realmente vai ganhar bastante mais. Mas esse é um ponto a considerar. Se você quiser se mudar pra lá e já passaram qual o salário que você vai, ou um salário básico que você está buscando, e você for falar qual a sua pretensão salarial, leve tudo isso em consideração. Se você tem criança, nossa, cara, se você tem criança, é muito caro. Gente, lá na China eles têm um hábito de querer que você pague as coisas anual. Academia, colégio, atividade extracurricular para criança, tudo isso, a maioria das coisas você paga anual. Então, assim, primeiro que é ridículo que você tem que pagar um ano inteiro de um negócio adiantado, tirar aquela grana no seu bolso. Segundo que é muito caro. Então, além de ser caro, você tem que pagar um ano de uma vez só. Academia, geralmente, eu pagava 2.500 yuanes o ano, mais ou menos uns 2.300 reais o ano. Da academia, pagava tudo de uma vez, é bem mais razoável. Mas olha só esses valores. As creches infantis, elas estavam rondando uma creche chinesa comum, assim, embaixo da casa da gente, sem ser no centro da cidade, custava 3.500 yuanes. Gente, são mais ou menos uns 2.000 e poucos reais, 2.500 reais. Cara, 2.500 reais, uma creche mais chinfrinzinha que você encontra. E tem colégios como o Colégio Britânico, por exemplo, que cobra 160 mil yuanes o ano da creche, do maternal. E esse preço vai subindo dependendo conforme a criança vai subindo de negócio, né? Subindo de negócio, foi ótimo. Conforme a criança vai subindo de série. Então, assim, 160 yuanes, mais ou menos, acho que uns 150 reais, 150 mil reais. E você tem que pagar o ano adiantado. Aí você adiciona uniforme, que é obviamente um colégio que cobra tudo isso, né? O que? 10 mil reais, mais de 10 mil reais de mensalidade. E ainda pago de uma vez só o uniforme lá, não custa o valor de uma Dolce Gabbana. Você tem que pagar motorista para levar e buscar a criança, você tem que pagar material escolar. Então é assim, cara. É uma facada no peito. É muito caro. As atividades extracurriculares, eu lembro que a gente chegou lá quando ele tinha 6 meses e fui procurar esses Gymborees, essas coisas que centros de desenvolvimento, você leva os bebês e também tinha que pagar anual. E eram assim, a partir de 12, 14, 16 mil yuanes. Isso são entre 11 a 15 mil reais, cara. Você tem que pagar de uma vez. É muito bizarro. Você chega lá e tentava negociar, falando, não, posso pagar de 3 em 3 meses, 6 em 6. E eles falavam que não, porque as pessoas pagam, cara. Eu ficava assim, por que as pessoas fazem isso? Era desesperante, porque eu ia fazer a primeira aula e depois, para poder continuar, tinha que desembolsar 15 mil pra criança fazer. Pra vocês terem uma noção, o Noah fez natação quando ele chegou lá. E eu queria muito colocar ele na natação porque não era só uma atividade. Porque eu não sei nadar e eu queria que ele aprendesse o mais cedo possível. Mas enfim, pra vocês terem uma noção, eu anotei aqui, a gente pagava 3.442 reais por 3 meses de natação. Eu consegui negociar pagar o trimestre. Obviamente isso saía muito mais caro do que pagar o ano, mas pelo menos eu não tinha que pagar o ano de uma vez. Agora vocês pensem, 3.500 reais por 3 meses de natação é ridículo. Ridículo, sabe? E uma criança de 6 meses, tudo bem que sim, né, é importante, é legal e tal, mas é absurdo, né, gente? É absurdo, é muito caro qualquer tipo de atividade relacionada à criança. Tem uns estrangeiros que fazem umas atividades por fora, tipo, traz todas essas crianças pra pintar. Você paga 40 reais e as crianças pintam, brincam ali. Até mesmo algumas que são pedagogas, são formadas, né, e não trabalham. Eu levei no algumas vezes nessas aulas, mas é diferente, né? Natação é uma coisa que o professor precisa ter uma estrutura, principalmente com bebês tão pequenos. Cara, enfim, caro demais. Outros valores. Transporte público. O ônibus custa
2 AMB, que é 1,72. O valor é fixo, não importa onde você vá. Você sempre vai pagar 2 AMB. E é muito legal na China e Hong Kong, que hoje em dia eles têm o código QR, né, que é o Pix, que chegou no Brasil agora, a gente usa há muitos anos. Já contei aqui pra vocês, vou botar o link também do chat pra vocês poderem ver como que funciona por lá. Tem a caixinha de você botar o dinheiro na frente, do lado do motorista, não pro cobrador. E as pessoas chegam, botam dinheiro e não tem ninguém pra conferir. Então todo mundo confia que todo mundo tá indo e pagando o valor certo. E eu vou contar um segredo pra vocês. Às vezes eu e uma amiga que ia pra China sempre, não vou falar nomes, porque né, a gente não expõe ninguém nesse canal. Aí a gente tinha 5 AMB, custava 4 para as duas. Aí a gente botava os 5. Chegava no dia seguinte, a gente colocava e deixava um faltando. Por quê? Faltou? Faltou. E deixava um faltando porque eles ficaram devendo pra gente do dia anterior. Ou às vezes a gente ia, ficava faltando, a gente achava 3 moedas. Porque você tinha que botar certo. E tinha que ter nota. E eu contei pra vocês que lá a gente já não usava dinheiro físico há muito tempo. E quando a gente não conseguia pagar pelo celular, não tinha o que fazer. Então, a gente só tinha 3 moedas. A gente falava, não, vou colocar essas 3 e a gente fica devendo 1. Da próxima a gente paga. Aí quando chegava da próxima vez, a gente botava uma moeda a mais que a gente tava devendo pro sistema de transporte da China. O Camilo passa de mal de rir com isso. Mas enfim, é muito legal, porque não tem ninguém pra conferir. As pessoas realmente confiam que você vai botar o valor correto. E eu imagino que as pessoas coloquem, porque senão não funcionaria dessa maneira. A primeira vez que eu cheguei, eu fiquei, meu Deus. E o pior, né? Não dá troco. Então por isso é muito ruim. Se você tiver uma nota grande, você não tem como pegar. Mas vamos lá. Custa entre 1,72 e 5,16. Por quê? Porque o metrô, ele custa a partir de 2, e se eu não me engano, o valor máximo que pode chegar é 6. Você coloca na maquininha dependendo do lugar que você vai, e daí vai te dar o valor. E 6 são, e isso fica entre 1,72 a 5,16 reais, que é mais ou menos quanto custa uma viagem do metrô, dependendo de onde você vai. E o ônibus é sempre o mesmo valor, como eu expliquei pra vocês. O curso de mandarim, eu fiz curso de mandarim em casa, né, como professora particular, e eu pagava em média R$ 86 a hora. Algumas pessoas fazem aula com outras, né? Tipo, 5 pessoas, 4, se você tem um grupo, ou se você quer ir no curso e ter aula lá junto com todo mundo. E esse curso custa mais ou menos R$ 50 a hora da aula. Bom, esses são os valores. São muito altos. Eu não sei se as pessoas estavam esperando por isso ou não. Mas tem muita gente me perguntando há muito tempo e eu tinha que contar isso pra vocês. Então, obviamente, a gente tem que levar em consideração os salários, pra gente a gente pensar também que muitas vezes vale a pena você ter um custo de vida mais elevado se você ganha muito mais do que em outros lugares, por exemplo. Inclusive, muitas pessoas saem da China, voltam para os seus países, pessoas da Europa, dos Estados Unidos, acabam voltando para a China porque eles falam que não tem como sobreviver nos outros países, mesmo custando muito menos, mesmo sem nem pagar aluguel lá, sabe? Porque na China você tem muitas maneiras de fazer dinheiro, de trabalhar, de ganhar, de vender, como estrangeiro principalmente, sabe? Porque para eles tudo é novidade, você pode levar muitas coisas de fora, é um mercado que está se expandindo muito, né? Então, considerem também o estilo de vida de vocês, se vocês saem à noite, se vocês de repente comem comidas mais simples, se vocês comem comidas muito mais requintadas, se vocês gostam de sair muito, se vocês saem pouco, se vocês preferem só andar num parque. É uma cidade que tem muitos parques verdes, bonitos, tem um rio maravilhoso, tem uma vista maravilhosa, tem coisas assim pra fazer, mas aí você vai fazer um piquenique pra você levar um queijo, um vinho, outra facada. E fora umas comidas, tipo assim, batata Ruffles, que pra gente, tipo, é muito barato e lá custa muito mais. Acho que quando você viaja pra um país assim, você meio que tem que se encaixar no estilo de vida e começar a deixar de viver como se você estivesse no Brasil, né? Mas mesmo assim, você sempre carrega aquela vontade de comer um feijãozinho por mês e aí não tem como negar. Bom, pessoal, espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, porque esse é um vídeo que vocês pediram muito também. Eu vou deixar a tag aqui em cima pra vocês verem a minha entrevista com o Rô Costa do Coisa de Gay, que saiu nessa quarta-feira. Toda a última quarta-feira do mês, a gente tem um vídeo com bate-papo contando um perrengue com um convidado nosso. E esse vídeo foi muito engraçado. Dê uma olhada lá, tenho certeza que vocês vão morrer de rir. Não se esqueçam de deixar o seu gostei. Olha a criança tá vindo. Tem que correr. Não se esqueçam de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui. Tá bom? Muito obrigada, um super beijo. Até domingo. Tchau, tchau.